É Muito isso. bem, muito obrigado, pessoal, por estar assistindo hoje, mais uma vez aqui comigo no Brasil Post. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Haroldo Monteiro. É uma pessoa que nós temos estado em comunicação já faz vários anos, né, Haroldo? É Vários isso. anos comentando e comentando e acertando em várias coisas, muitas coisas. Então, vai ser muito especial. Ô, Haroldo, muito obrigado. A tua apresentação, por favor. Opa, obrigado você, irmão. Eu me chamo Haroldo, né? Monteiro de Almeida, moro em Manaus. E sou aluno do Olavo, participo do COSP. É, Estou sobrevivendo no Brasil. indubitavelmente, deixou uma marca enorme, quer dizer, não deixou, né? Continua, né, Haroldo? Continua. É, Como não, o nunca próprio sei. falava, né? E depois de morto, ele falava muito isso aí, né? É, agora que ele está vivendo mesmo, agora que ele vai começar as Exato. comerciais. Agora que vai, vai deixar e vai ecoar com muita Ah, mais força até, não é verdade? Muito é, acho bem, que agora consolidou. Fechou. estamos gravando isso aqui em novembro do ano 2022, tá? Então vamos comentar rapidinho um pouco sobre a situação que está vivendo o Brasil. E como comentávamos já em off, né, Haroldo, no Brasil a gente nunca morre daqui da coisa De estar tédio. parada, de tédio, é isso mesmo, Não, né? aqui o negócio De é tédio, demais. não. Aqui o Não, é negócio é todo demais. dia, e é piada todo dia, e as saídas Pô, ali. E as é uma. teorias? E as teorias por aí que saem por aí, Haroldo, é? As É, mensagens pois é, cara. 3D, 4D. Pô, cara, isso daí é foda. Isso aí só mostra que o pessoal não está muito consciente do que de É, fato está é. acontecendo no Brasil. Sabe? Então, Então, a assim, primeira o pessoal pergunta, a primeira coisa a falar, Haroldo, por que que a maioria das pessoas não entenderam o que está acontecendo? Vamos lá, Haroldo, o que você acha? cara, eu creio para mim, cara, que o problema mais é, tipo assim, o pessoal não está acostumado a olhar a realidade desde um ponto de vista conceitual. Sabe? As pessoas tendem a olhar para a realidade desde o ponto de vista informativo. Então, nós captamos informação geral que são só Por dados, favor, percebe? Opa, repete um tá pouquinho isso ouvindo? aí. As pessoas não estão olhando, não conseguem, o que você falou? Não, por exemplo, as pessoas não conseguem olhar para a realidade desde o ponto de vista conceitual. Né? Elas Conceitual, querem conceitual, tá, ok. isso. O que elas querem, na verdade, é informação. Só que informação é mero dado. Se você tem muita informação e não tem uma grade conceitual É isso. subjacente e organiza essas informações no sentido de fazer um esclarecimento do que de fato está acontecendo, quais são as forças que estão envolvidas, tudo, as pessoas estão perdidas. Então, elas tendem a se Exatamente. pegar tipo assim, em símbolos autojustificativos e tal, que no fundo, mais confundem do que elucida a situação. Esse é o problema. Sim. Você sabe que outro dia, aliás, isso não é piada, hein? Eu lembro alguns casos, eu escrevi para alguns amigos meus, alguns casos sobre isso aí. Para entender a realidade, nós temos que saber o passado. Com certeza, né? Com Exatamente. certeza. A educação literária, né, que falava muito, inclusive o professor Olavo, né? É, Então, tem pessoal, uns três, quatro casos que te conto. Uma vez, numa reunião, né, um professor falou sobre Abraham Lincoln e alguém levantou a mão e falou assim: ah, é aquele matador de zumbis? Para você ver, né? Porque tem você vê o nível e de outro, referência. Né? exatamente, outro que falou de Beethoven e alguém falou que era o cachorro, né? Porque também Putz, tem um caramba. filme, entendeu? É, tem o filme, Ah, tem exatamente. mais uma, cara, tem mais uma desse nível. Então, se você vê, se você não tiver um nível de educação literária, tá? Você só para ali, entendeu? Eu acho que o Matador de É, Zumbis não tem uns 5 anos, né? Não sei, exatamente. uns 5 ou 6 anos. Exatamente. Então fica até ali, não tem mais, entendeu? Não tem Então, mais, não tem agora, mais. quando o pessoal fala em educação, pensa em escola, universidade. O que você acha, Haroldo? Não, não, a educação, eu creio que é um professor bem me ensina, é um processo de integração pessoal. Né? A educação tem uma finalidade de formar o indivíduo, uma compreensão mais ampla da realidade, dos fatores de realidade, principalmente desde o ponto de vista de uma finalidade transcendente. A partir do ponto de vista que você tem uma percepção transcendente, você tem um ponto de referência fixa e abrangente, aí você consegue, a partir daí, encarar a realidade mutável, a realidade constante, você consegue ter um enquadramento, uma compreensão mais estruturada da própria realidade.
Então, eu entendo a educação nesse sentido, é um processo de autoformação pessoal no sentido de um ponto de referência superior que nos ajude a compreender o momento que nós encontramos, desde o ponto de vista social, Uhum. Haroldo, psicológico, eu não sei etc. por que tua voz vem e vai. Você está mexendo um pouquinho o celular, é isso? Não, não estou. O problema é que eu acho que esse fone aqui, eu escuto bem. Não, 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 tudo bem. Não, que tua Tá, voz tá ruim? fica. Não, não, tua É. voz, Eu vou o tentar volume. botar mais próximo. Só o volume vai e volta, fica baixo e sobe, É mesmo? mas dá pra. Putz, Beleza, cara. beleza, tudo bem. Eu aumento aqui as coisas. Agora é o Melhorou aí, seguinte. não? Melhorou, melhorou. Agora é o seguinte, Haroldo, assim, as pessoas falam, "Oh, mas ao menos estamos saindo na rua, né? Estamos saindo, tá? Então tem um pequeno esforço, né? Mas claro, eles estão Tem. na frente dos quartéis, e eu acho, não sei se vamos profetizar aqui, Haroldo, que a polícia e o exército, que é tão querido e tão respeitado por nós, né, do povo, vai ser um dos instrumentos de repressão. O que você acha, Haroldo? Cara, possivelmente. Entendeu? Porque o Exército ele tem um corte ideológico positivista. Positivistas, eles não são, tipo assim, não é uma ideologia cunhada para o cara ser tipo assim, o vetor de um movimento. Eles são sempre reativos. Entendeu? Eles precisam Ah, sempre de uma hierarquia definida, uma ordem, para poderem seguir. Eles não são aqueles que vão à frente. Tanto é fato que quando eles tiveram que tomar a frente de uma situação, eles só fizeram cagadas. E hum, aí eles são mais, para mim, eu vejo, então, é uma força auxiliar do processo revolucionário. Então, mais comum, no fundo, com o processo revolucionário do que se opõe a ele. Entendeu? Então, assim, eu acho muito pouco provável o Exército conseguir mudar essa situação de coisa. O que vai mudar a situação de coisa é o quanto o povo está consciente da situação real, das lideranças que ele pode formar internamente no processo. Porque institucionalmente nós não temos uma instituição, não tem como ter um canal tipo, institucional para neutralizar o processo que está acontecendo no Brasil, então nós temos que criar esses canais. Né? Eu acho o Exército mais, tipo assim, mais afeto ao sistema do que possivelmente contrário a ele, pessoal. Porque no fundo ele é revolucionário. aliás, Haroldo, o pessoal está pedindo uma coisa para o Exército que eles não podem fazer, que é Não ativar o pode, artigo 142, né? Porque, não tem como como, você falou, eles não podem, eles têm que esperar alguém, não entendeu? sei se fala ativar, sei lá, como fala? Uma palavrinha, né? É, criar o Cumprir, contexto, alguma coisa cumprir assim. a, E pode ser o executivo, né? Pode ser o legislativo ou o judiciário. Eu acho que vai ser o judiciário. exatamente. Percebe? Pode ser o judiciário, ainda para ser ironia. O Brasil, né, meu amigo? Nós podemos Só ter que o aqui problema, surpresa. bicho, o que Ah, eu vejo é o seguinte: o buraco é mais embaixo. Nós estamos sob várias camadas de domínio teológico consolidados. Você tem a camada do PT, acima do PT você tem a camada fabiana, acima da camada fabiana ali é... por de São Paulo, e se você sobe um pouquinho, tem o globalismo ocidental, que também está em briga com o globalismo chinês, que também estão interessados no Brasil. O Brasil, assim, passou a ser o foco fundamental de todo o processo globalista. Tem que desenhar isso aí, hein? Tem que desenhar, hein? Temos que fazer o desenho dali, das Tipo camadas. círculos concêntricos. Nós estamos aqui Uma embaixo, em cebola. cima E da a gente, cebola? tem uma porrada de filho da puta no fuder com tudo. Uma palavra pegando fogo com a pessoa. Mas é aonde isso, você, não é um processo fácil. aonde Não, você olha assim, colocaria Bolsonaro aí? cara, o Bolsonaro, ele, tipo assim, ele surge. O que eu vejo é o seguinte: você sabe que a Lava Jato foi um teatro, né? Grande teatro, no qual eu entendo que eles estavam querendo mudar o símbolo aglutinador, que era o Lula. Estavam querendo descartar o PT, porque o PT, de certa forma, é indomável. O PT tem um projeto de poder, ele quer ter o domínio do poder. E o domínio do poder significa o seguinte: ou o PT ou o PSDB. Não dá para ficar os dois juntos. Tá? Então, o PSDB, meio que no esforço do PMDB, estava querendo expurgar o PT. Só que, veja bem, É, estava tudo indo certo, nós estávamos construindo o Moro estava indo. De repente, do nada, em 2013, a população começa a ficar autoconsciente, do nada começa tipo assim, criar problema, e desses problemas todos surge o Bolsonaro. Ou seja, foi um efeito premeditado pela elite.
tá entendendo? Mas você acha que ele é fabiano? Cara, não. Ele é patriota. Ele é patriota. Só que o problema do Bolsonaro é que ele tipo assim, ele está reagindo a uma situação de fato a qual ele não compreende o que está Não, acontecendo de cobra. fato. O que de fato é o Brasil, qual é a situação real do Brasil. Tanto é fato que ele não conseguiu sair da camada de mídia que é a mais superficial, ele ficou preso nela. É, ficou. A quarta camada. Entendeu? Ficou Não, preso não nela. desceu da árvore, não desceu da árvore. Você sabe que eu percebi duas coisas. Quando ele, uma vez, disse, quando estava decidindo o vice-presidente, não sei se você lembra, ele falou assim, um tal de príncipe aí. Quando eu vi isso aí, eu percebi que ele não sabia nada. Não, tá, cara. Mas sabe o que está rodando? O que, é que eu te falo assim? Eu analisando, eu falei, cara, olha, a chave para entender o Bolsonaro é o que ele falou, se eu não me engano, foi no processo de eleição, que ele falou que se ele chegasse a um ponto de inflexão no Brasil, ele se dava por satisfeito. Eu lembro E disso aí. o que é esse ponto de inflexão? Pelo que eu estou analisando do discurso dele, o ponto de inflexão é o seguinte: ele acha que ele pode levar a esquerda a, tipo assim, a ter um súbito caso de autoconsciência, de uma meia-culpa, você está me entendendo? E, tipo assim, abandonar a mentalidade revolucionária para um projeto de país vencedor. Eu falei, não tá ficando doido, porra. Isso Você é aqui capaz de fazer um negócio desse? tem quase 500 anos e você acha que agora vão se Porra! arrepender? Ou É, mais, ou cara, mais. cara, ó, aquilo que o Sutizu falou, Lauda 1. Aqui, não sei se você já viu aquela história do professor de Lauda 1, né? Não. Não, é tipo, Lauda 1. Depois eu explico isso aí. Lauda 1. Ele não entendeu o inimigo, cara. Ele não entendeu o inimigo. E ele Agora, tá, tipo assim, ele tá abaixo da situação, apesar de estar bem intencionado. boa intenção não basta, Não aparentemente, né, cara? basta, não basta. Agora, você sabe o que eu estava analisando, Haroldo? O Trump primeiro, né, 2016, se não me equivoco, Trump primeiro, né, e depois Bolsonaro, 2018, e tivemos Macri um pouquinho antes, né? Macri um pouquinho antes. Sim, Tinha o Johnson no Reino Unido também, mas o Johnson já conhecia ele como prefeito, e meio que ele se acomoda, meio que se acomoda a situação. E tinha o Bibi em Israel, que está voltando, inclusive, agora. E eu ficava sim. pensando, ou esse daqui é um movimento de contra, né, reação, né, ou é a última patada do defunto, entendeu? Cara, exatamente. Aquela melhora antes da morte. Eu acho. Agora eu te falo uma coisa. Eu acho que até um dia eles podem falar muito bem. Eu acho que a última, realmente, a reação foi Jimmy Carter, não, desculpa. Ronald Reagan. Ronald Reagan e Margaret Thatcher, Olha, nos final dos é, 70, eles foram isso, a reação do conservador, exatamente. os verdadeiros. Só que o problema, cara, é que eles tinham uma visão, eram pessoas realmente que tinham uma boa introspecção intelectual, mas a base deles também é ideológica. Então, assim, o problema é, se você quiser combater uma mentalidade revolucionária, de certa forma, o mesmo espírito de fundo dela é aquele processo hegeleriano, a tese antitética. E a tese comunista era uma Eles. reação antitética. Só que essa reação antitética vai gerar uma síntese. Essa síntese vai beneficiar quem? Sempre, inevitavelmente, nós estamos acompanhando isso, Como é a sempre. esquerda. É Então, não é verdade, eles. questão só de você fazer uma ideologia reativa. Você tem É, que voltar para os princípios mesmo da civilização. Isso daí é um negócio muito complicado. a Aí Margaret requer. Thatcher, a Thatcher ficou feliz quando quebrou as pernas dos sindicatos e o Ronald Reagan ficou feliz quando ele reduz um pouco o Estado, né? Aí tá Cara, bom para eles. isso foi engodo dos comunistas. Eles já viram que o sistema não dava mais para segurar. Por Você exemplo, eles acha? estavam Você vindo acha? já. Pode ser, pode ser. Já, por exemplo, você vai assim, caiu o muro de Berlim. Primeira coisa que aconteceu depois do muro de Berlim, a implementação do esquema grupo-chiniano, no qual hoje eles estão no domínio de novo, e um domínio avassalador. E eu Não achava, tem... eu achei que o comunismo tinha acabado. Eu achei. Eu O vi, comunismo não vai acabar. eu vi com o muro de Berlim caindo, sabe? E eu achei que o comunismo, assim, o No modelo começo tinha acabado. Eu achei, mas eu obviamente. era muito jovem, mas voltando para agora, entendendo a situação, desde grade conceituais bem definidas, nós vamos ver, consegue ver que aquilo ali também foi um teatro. Sim, mas a Vamos gente era. fazer de. Ó,
esse como esquema sempre, não está mais funcionando, nós vamos se limpar na gente é, mesmo para, tipo assim, enganar os trouxas. Tanto que depois veio aquele japonês lá, que eu esqueci o nome dele, pô, esqueci o nome do cara. Ele hum, falou que o comunismo tinha acabado, aí começou a narrativa. Não, o comunismo acabou, agora nós estamos não lembro quem uma foi, não, situação não lembro, unipolar. mas eu lembro as Palhaçada. entrevistas aos comunistas aqui da América Latina, eles perguntavam, né, e eu falava assim, mas caiu o muro de Berlim? Aí eles davam aquela risadinha, também, muito deles não entendiam, Cara, né, porque eles davam, né, irmão, imagina, cara, ó, coincidiu com o Sendero Luminoso no Peru, com os cupcakes na não, Argentina, tá, mas vocês né? estavam nem aí, não estavam nem aí. Não, foi uma mera coincidência, não foi uma mera coincidência. Não, e a China Por exemplo, continuou você mais pega. forte, inclusive, né? Ué, os Estados Unidos montou a China toda. Sim, A mandou China dinheiro é para o lá. que é graças ao dinheiro americano. Como chama o Para presidente? nada. Como chama isso aqui? Foi o conselheiro, era esse, o conselheiro, aquele que está vivo, Kissinger, inclusive. Kissinger, o conselheiro. Qual que era o presidente? Não foi é, Truman, não, não, porra, aquele, cara, não aquele foi o. que foi empichado, Porra, né? Aquele eu que foi sei qual é empichado. o Nixon, né? Nixon, foi ele, viajou para a China e tudo, E, aí começou, porra, aí começou esse daqui, aí começou esse aqui. Mas agora vamos lá. Profeta, profecias, profecias. O que vai acontecer? cara, Você acha que essas manifestações vai ter alguma coisa, meu amigo? não, Vai, ó, essas manifestações, não é sob o ponto político, do ponto de vista político. Eu acho mais que o Brasil está passando por um processo de reestruturação sociológica. Por exemplo, se você pegar, houve esse esquema grafista que conseguiu todo. Merda dos militares, deve ser aquela cagada que o pessoal já explicou 1000 vezes. Abriram os canais de difusão cultural. Primeiro, eles entraram na igreja, que o esquema era esse: sei. basear a igreja e usar ela como megafone. Beleza, conseguiram as bases da igreja. Depois entraram nas universidades, correto? Corromperam a igreja e, ao mesmo tempo, criaram essa geração que está agora tudo em postos-chave da nação. Percebe? Sei, é verdade. Mentalidade comunista. Então, assim, eu acho que esse movimento que o Brasil está tendo, ele não para mais. Uhum. Para mais. Por quê? Porque o Brasil está passando realmente por um processo de divisão cultural, de refundação sociológica, certo? Eu posso dizer o seguinte, por exemplo, o exemplo que eu estava tendo um pouco me escapou, voltou de novo. Por exemplo, se você pega toda essa implementação cultural que foi perfeita, operação completada com sucesso. Beleza. O que a gente esperava disso? Que uma Globo com 70% de audiência, certo? Conseguisse mudar a estrutura mental E católica brasileira. conseguiram, e Não, conseguiram. cara, assim, não conseguiu, de fato. Por que não conseguiu? É o seguinte, nós fomos analisar hoje, o Brasil não está dividido, ele está 70-30. Então, 70% tem É. mentalidade conservadora e católica, Ah, religiosa, entendi. política, e 30% não tem. Mas só que esses 30% são os que mais falam, os histéricos, entendeu? E aí parece, pelo grito deles, que eles têm alguma ainda influência Mas, Haroldo, intelectual. mas esses 70% que não foram transformados assistem a Globo. Não assistem, só que, tipo assim, por uma imposição, você está entendendo? Uma imposição, tipo assim, os caras botaram uma mídia quase que onipresente, mas tu vê por aí, uma mídia quase onipresente. Durante 20 anos martelando as coisas, conseguiram desenvolver a gente. Mas, de repente, em 2013, devido à difusão por senso comum das análises do pessoal lá, a população se apresenta massivamente conservadora e feliz. É isso aí, conservador. Mas não Isso pararam de quer assistir a dizer o quê? Globo. Pois é, só que hoje a Globo, eu estou percebendo que a Globo já não tem, as pessoas já não têm uma Não, não. certa aversão à Globo. Inclusive, eu te falo uma coisa, nesse último Rock in Rio, eu vi uma repórter falando que os melhores lugares não estavam mais reservados para os atores, né? Estão reservados para os influencers, Que tá? está tendo essa nova Eles camada. já perceberam que agora não é só TV, não, agora são os influencers da internet, viu? Cara, É, só que, olha só, isso daí é apenas um efeito de inércia. Só que o que mantém o movimento no tempo é, tipo assim, se ele tem uma intelectualidade forte, urgente, ainda é capaz de impor os seus conceitos de mentalidade. A
esquerda não tem mais isso. Ela perdeu, ela está vivendo tudo. Você fossilizou, né? Hã? Está fossilizada, né? Ela está, tipo, por inércia. Não tem mais organicidade. É Tanto é verdade. fato que eles já perceberam isso e eles já viram, olha, ou a gente domina essa porra na porrada, ou se a gente deixar esse pessoal começar a se organizar, a gente vai perder o Brasil. Você fato, percebeu? Já perderam o Brasil. Hoje comentava aqui em casa que o Lula de hoje é o Lula dos 80. Tudo reacionário. Assim, chutou balde, chutou balde. Cara. Você não vê, por exemplo, você pegar a visão conservadora, hoje nós temos várias correntes de pensamento conservador no Brasil, que elas estão evidentemente num processo de fortalecimento, entendeu? De assimilação profunda. Uma delas é o Eric Voegelin, você pega o Ilhabel, Olavo de Carvalho, Xavier Zubir, estão todos correndo no subterrâneo. Só que vai acontecer uma... Que é onde devia, né? Esse é o lugar certo, esse é o lugar certo. Entendeu? Vai acontecer uma síntese futura que o sentimento do povão, o que está acontecendo que eu vejo hoje? Posso estar enganado, mas o que eu estou vendo, sinceramente, é isso. O povão está sentindo certo. Está sentindo certo. Só que eles não têm um esquema definido, não têm uma linguagem definida. Então, eles pensam certo, só que quando eles vão pensar, eles caem na categoria de esquerda. Cria uma certa paralisação, percebe? É o mesmo papo de sempre, né? Não dá tempo para estudar, não. É hora de ação. É hora de ação. Só que aqui que está a chave. O povão não vai pensar. Não é papel dele, é papel da nossa classe intelectual fazer o trabalho, desenvolver todo um senso comum, uma discussão para poder daí mas essa classe, Haroldo, essa classe não está na universidade, né? Não, diversidade não, já está morta, totalmente morta. Mas aí, eu fui expulso. Eu fui expulso da UFAM aqui, a gente pegou uma reunião aqui na China, começamos a discutir com o doutor. Você sabe que o nome deles são assim, pomposos, que nem no nazismo, né? Era o professor, doutor, mestre, doutor, depois de meia hora, falava o nome do cara. Aí começando a conversar lá, ele achando assim, um bandinho imbecil, começou a sentar lá e começou a falar, né? Querendo ficar a gente, pegou, bicho, deu-lhe um pau nele. Mas um pau tão medonho. Qual foi a única solução do cara? Proibir a gente de entrar no fundo. Não dá para discutir. Isso que é a merda. Eles não têm mais como discutir. O que acontece é o seguinte: você tem alguma publicação numa revista qualificada, Haroldo? Eles falaram assim, né? Pelo menos. Só que, veja bem, eu tô com a autoridade da realidade, da verdade. Exatamente, claro. Então você pode vir com seus títulos e o caramba. Eu que eu estou falando aqui, eu estou falando com a aporte da realidade. É verdade. Mas então, vamos lá. Agora é o seguinte, parece que nós estamos vendo um déjà vu das eleições norte-americanas, tá? De 2018, não é isso? 18. Que eu lembro... cara, eu posso... Desculpa, pode falar. Não, vai lá. O seu convidado. Não, por exemplo, não é bem... tipo assim, é um déjà vu, mas na verdade é um passado não domado. Eles não domaram o passado, ou seja, eles querem fazer um movimento político achando que o simples fato de assumir cargos de destaque dentro de uma república é suficiente para mudar o estado de coisa. Isso já provou por A mais B que não adianta você tomar a presidência, tomar o Senado, não adianta se você não tem o domínio da cultura, da mídia, das universidades. E do Exército. E do Exército Polícia. Eu acho que o Macri foi o primeiro, porque ele deram um baile nele sendo presidente. Depois foi o Trump, tá? E sabe o déjà vu que eu te falo? Trump, acho que a eleição foi em novembro, que nem agora nosso, né? Aí, até o dia 6 de janeiro, corriam boatos. Trump está preparando alguma coisa. Não vai passar pelo Senado, e passou pelo Senado. Não vai passar pelo vice-presidente, e passou pelo vice-presidente. Aí eu lembro, conversando com pessoas de lá, né? Estão chamando as tropas, agora vai. Chegou o dia 6. E as tropas lá, não, peraí, não vai passar. E passou. Estamos na mesma coisa, né? Todo dia é uma mensagem do capitão, ainda tem tempo, todo dia. E não vai. Sabe por quê? Simplesmente porque não tem linguagem. Se não tem linguagem, não tem um movimento autoconsciente no sentido de perceber a realidade numa estratégia. Não tem linguagem, não tem nada. Então, assim, como o professor falou, o problema do Bolsonaro é que ele não tem uma ideologia. O que ele tem, na verdade, é um sentimento difuso, reativo a 3 pontos principais da agenda esquerdista que vão se apresentar cedo ou mais tarde, que é a questão
da relação com a propriedade, com a família e a autoridade. É isso que a esquerda destrói. Basicamente, para dominar uma nação, para esses 3 pontos. Aí, quando você chega ao Estado no qual a agenda revolucionária está muito avançada, esses 3 pontos se tornam evidentes que nós precisamos defender. Aí surge um movimento de reação a isso. Mas um movimento de reação, tipo assim, é reativo, sabe? O ladrão entrou em casa, vamos reagir. Só que antes disso, o cara não tratou de ter um cachorro, comprou uma arma, se organizou tudo para, tipo, prevendo essa entrada do ladrão para ter mais meios de defesa da sua própria No família. caso Não, do isso é pego de surpresa. Brasil, nós tivemos 2 anos, pelo menos, hein? Mas Não, nem o partido conseguiram fundar. Não lembro o partido que era. Qual que era o partido? era Nem o lembro. PSL. O Não, não, um PSL, né? novo, era um novo que eles queriam fundar. Não, não Ah, conseguiram. pois é, não conseguiu, né? Não Era o conseguiram. partido. Nada. Depois também foi. Partido, não sei o O quê. voto, o voto na mão, né? Foi antes da eleição, inclusive foi o Bolsonaro como deputado. Que lembra disso aí, né? Que não adianta, Lembro. né? Porque pode ser voto na mão, meu. Pode ser voto na mão, não É, adianta, irmão. não adianta, não Não adianta. adianta, não adianta. Isso é besteira. Pô. Você tá entendendo? Ah, Antes, então, o Bolsonaro errou no seguinte sentido, por exemplo, você tinha vivo o maior filósofo, o cara que estava no topo da crista da onda do que está acontecendo no mundo. Tá certo? Aí olha a sacanagem da mídia. A mídia sempre impõe para os outros aquilo mesmo que ela não segue. Aí, tipo assim, o cara é guru do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro, em vez de dizer, meu guru mesmo e tal, e se aproximar do cara e montar uma estratégia. ficou Ele, com ele quis vergonha. se afastar do cara para, tipo assim, não, eu não sou, eu sou independente, eu penso com meus próprios miolos. Só que assim, a esquerda impõe isso, mas ela nunca faz isso. Ela segue esquemas pensadas, discutidas, analisadas, definidas Sim. pelos seus intelectuais. Fala mal do intelectual esquerdista, perde interesse, ele É, te bate. é, 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 Agora, é tipo verdade. assim, ela impõe esse esquema mental no brasileiro, e aí as pessoas aceitando, o que acontece? Vai pensar com seus próprios miolos? Não vai. E aí fica assim, vulnerável a uma pressão de narrativas. Foi que o Bolsonaro ficou preso. Não conseguiu sair da camada de Acabou, mim, acabou, que é a acabou. mais superficial e, de certa forma, é a mais fácil de ser resolvida. Eles Quando você entenderam começa. rápido, né? A esquerda entendeu rápido isso aí. Isso é Veja bem o rápido. que fizeram. Eles perderam em 2018, aqui, né? Não, 2020, né? Não, não, 2018 aqui perderam. Eles se 2018. repregaram, tá? Voltaram a, tipo, as raízes, né? Voltaram os reacionários. Aí Porque eles têm foram. linguagem. É Eles têm isso, linguagem. eles. O que nós vamos fazer agora? Ir para os quartéis. Cara, É verdade. Ninguém está falando assim, "Ô, pera, vamos entender o que está acontecendo? cara, O que está acontecendo? Vamos lá, vamos entender. Falando, não, 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 precisamos de ação. Vamos lá. E eu cara, já vi eles. essa é outra coisa que a esquerda põe, como propõe. Que negócio, 4 linhas do Bolsonaro é bem simbólico. Quem está expressando ali, sem ter muita consciência, é de que as 4 linhas é tipo assim, uma cadeia mental a qual a esquerda define o seu próprio inimigo e na qual ela aceita que o inimigo trabalhe. Entendeu? Tipo assim, eles não conseguem pensar fora da caixinha. Não. Não tem como bater caixinha. Você está brigando com o inimigo, certo? E o inimigo define qual é o campo que você tem que lutar, o que você tem que falar, o que é aceitável, o que não. Você está numa hegemonia cultural, porra. Você Total. está fazendo o seu próprio inimigo falar termos que você mesmo definiu para que ele falasse. Puta, como é que você vai vencer isso? Foi no caso foi vários casos, na verdade. Assim, é uma Tanto é tristeza. fato, tanto é fato isso, que se tu fores pegar. Porque a esquerda é assim, cara, ela chega com. Você vê aquele negócio do pé na porta, né? Pascoal Bernardão. Ela chega lá e põe lá um projeto doido. Eu vou fazer não sei o quê. Aí o pessoal, não, não, isso aí não. Então faz o seguinte, eu vou fazer só tal coisa. Exatamente, Só que exatamente. a parada é o seguinte, irmão. Aquilo que eles querem fazer não é o que eles estão propondo. Entendeu? Se pegar uma lei toda, 90% é besteira. Não tem. Eles Exatamente. querem passar somente 1%. Aquilo ali é fundamental para a dialética do processo. E aí eles criam a narrativa, aí o pessoal pega e faz aquela tendência própria do estágio de verossimilhança, que é a oposição à afirmativa.
Só quando eles opõem a afirmativa, entra no caso dialético do Hegel, ou seja, a esquerda cria a tese, eles se opõem à tese e viram de tese. No processo mesmo da discussão, eles levam o pessoal a chegar a uma Total. nova síntese. Olha, Cara, isso aí, mas você como é tem que que. o pessoal não Haroldo, entende isso? você tem que repetir isso devagar, porque é o seguinte, eu vejo em todos, tipo o aborto, né? Eles pedem 9 meses para o aborto. A pessoa fala, não, pelo amor de Deus, Cara, 9 meses? Aí eles falam, tá, isso, 3 meses. Tá bom, 3 meses tá bom. Entendeu? Passaram. entendeu? E é tão engraçado, Só que, passou bicho, todos. Hum, só que olha só, se tu for ver, por que a Argentina caiu, por que o Chile caiu, por que o Uruguai caiu? Porque, sim, irmão, é assim, você quer vencer a esquerda é antípoda de quem? Quem ela está realmente combatendo é a chamada Igreja Católica Apostólica Romana. E eu lendo o Antigo Testamento, eu já entendi uma coisa de Deus, entendeu? Se você aceitar uma perversidade, você já é perverso. verdade. Então, o que eles querem é exatamente tirar o indivíduo, percebe? O poder de pedir para Deus algo. Entendeu? Você vai lá, não, vamos discutir o aborto. Ah, 9 meses. Não, 9 meses não dá. Vamos aceitar, tipo assim, um estupro. Batom na cueca, já foi. Tu não pode orar mais para Deus. Tu cometeu um pecado mortal, tu está apartado. Tu vai ter que sofrer agora as consequências do que tu aceitou. É isso que o pessoal não entende. A briga é espiritual, irmão. É isso, um ponto Ou espiritual. Deus está do teu Espiritual. lado, ou não está. É espiritual, Você aceitar exatamente. aborto, ele não vai estar do teu lado. E o fato você vê na história. Todo mundo que aceita aborto se mata. Esse aqui é a chave do mundo. É isso que eles estão focando. Eles estão botando nas pessoas, tipo assim, que elas aceitem o que é inaceitável. Por que elas aceitam? Porque é o seguinte, elas não têm mais a hierarquia dos valores. Elas não sabem, no esquema de prioridade, aquilo que é inegociável. Por exemplo, se eu chegar para ti, né, e dizer, olha, tua vida é um valor, fala, lógico, eu tenho família, eu preciso da minha vida, eu preciso da minha família. Legal, perfeito. Só que assim, entrou uma grana na tua casa, tua vida é um valor relativo. E você salvar sua vida, sua família, você é um covarde. Você é um cara imoral, percebe? Então, assim, se você tem a hierarquia correta dos valores, se alguém vem com uma proposição, né, que está totalmente fora desses valores, você não conversa, percebe? Você, no mínimo, Exatamente. ou rechaça o cara ou dá porrada no cara. Só que aí o que acontece? A esquerda racionaliza aquilo que é inegociável, por exemplo. Está lá na Bíblia, não roubar, não roubar. Aí a gente fala, não, mas peraí, vamos pensar o lado do ladrão. Aí o pessoal entra nessa dialética, Ele. já aceitou o inevitável, já está Se trabalhando você dentro das entrou. categorias do cara, eles vão ser engrupidos. Pô. Eles falaram assim: você Esse contra o pessoal não amor? entende. Você contra o amor? Quando você É, argumenta, já perdeu. cara, mas isso, olha, isso é lauda 1 do Olavismo. Lauda 1 do Olavismo. É Não verdade. discuta. Porque assim, mano, você tem que entender que a realidade tem uma ordem bem definida. Então, é isso que eu estava te falando como educação. Se você tem uma compreensão metafísica, teológica da realidade, né, você vai ter o quê? Parâmetros do que é possível, realmente possível, do que é realmente impossível. Concorda? Então, quando o cara chega para ti com uma tese no qual metafisicamente é impossível, você não discute os termos do cara. Se você for fazer Exatamente. isso, meu amigo, você está com um problema de ordem Você tá louco. física que está impossibilitando Você... uma compreensão intelectual real da situação. Você é louco. Eu discuto com você. Você é louco. Exatamente. Aí o Haroldo, cara vai discutir com o cara. Pô, me fala uma coisa. Então, a política é a arte do possível? cara, ó, a política, no sentido tradicional, também é outro engodo. Porque a política não é aquela arte do poder, ela é a arte do sumo bem. Porque, olha só, o que é uma sociedade? Uma sociedade, o ser humano, naturalmente, é um ser sociável. Então, ele é um ser sociável segundo a sua própria natureza definida, ao qual ele deve realizar, correto? Então, a sociedade é o meio dessa realização. Então, tudo que há na natureza, há um bem para o qual existe. Precisa de uma condição realmente organizada segundo a própria estrutura da realidade para poder se realizar no seu bem efetivo. Então, a política, do ponto de vista filosófico clássico,
Não é a arte do possível, porque isso daí tem nuances extremamente diabólicas no meio. Perigoso, A exatamente. política é Perigoso. perigosa. É isso, a política é a arte do som bem. Tem que criar uma sociedade onde o ser humano não seja impossibilitado na sua tendência natural, que é o que? Realizar o seu próprio bem. E o que é o É. Estado moderno? O Estado moderno, nessa arte do possível, o Estado moderno é exatamente um esquema institucional para impossibilitar o indivíduo de realizar sua própria virtude, sua própria Sim, vocação. sim, sim. Aliás, o Estado moderno, Haroldo, é a era das trevas, hein? Isso aí tem que analisar com mais tempo, não? Estamos na era das trevas, por causa... O Estado moderno tirou da gente a riqueza, tirou da gente a saúde, a A família, educação, tudo. tirou tudo. O Estado moderno é uma coisa Ó, diabólica. o professor ensina uma coisa. Quando ele fala, tem o curso dele que é ciência Evolução. política, mas é antigo, Também. é antigo o filme, eu esqueci o nome, cara, desculpa, esse negócio com o nome me escapa. Mas ele falou que a esquerda, a mentalidade revolucionária, ela tem um problema que é de ordem zoológica. Ela sempre, inevitavelmente, em qualquer discurso esquerdista, tu pode decompor aquele discurso em três polos dialéticos que eles querem destruir universalmente, que é o quê? A família, eles querem destruir a propriedade, eles querem destruir o esquema de autoridade formal no qual a igreja é fundamental para a boa ordem social. É Sim. só isso. Não Não importa o que tem eles como. falar. Eles podem falar qualquer coisa. Tu só faz fazer um processo de redução às premissas, qual o fenômeno primário desse argumento, tu vai perceber que na base é um desses três. Exatamente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um esquema reativo no sentido de criar uma linguagem, uma autopercepção consolidada desses valores como fundamento mesmo da possibilidade humana social. Tem que entender o que está Isso foi, acontecendo. Exatamente. E o, entendeu? e o pessoal está E não tem comendo, como, cara. o pessoal está com medo do Lula roubar. Você percebeu? Caralho, roubar. Esse é o medo do pessoal. Lula vai quebrar o país. Esse é o medo do pessoal, Já né? quebrou. Cara, olha essa merda. Olha, isso é outra coisa. Você vê que uma coisa tão lascada, ele já quebrou para aí. Olha para a nova geração, tá tudo perdido, tá tudo Quebrou. mentalidade de Quebrou. bandido. As meninas querem ser prostituta, os meninos querem ser MC, traficante. Na minha geração, o que as pessoas queriam ser? Influencers. Advogado, influências, entendeu? TikToker. Queria ser advogado, Sei, bombeiro, sei, sei. policial. Astronauta. Eu já quis ser astronauta. Astronauta. Entendeu uma parada? Hoje tu pega o moleque, faz me rir, irmão. Ele quer, na verdade, é o seguinte, ele quer, tipo assim, fazer Quer, parte, quer ser entendeu? aposentado. De uma elite. Entendeu? Então, assim, como é que vamos pensar na economia? E o problema é o seguinte: é o plano mais social, ou seja, é o plano humano, ou seja, as premissas sociais que estão todas elas corrompidas na base. Se você corrompeu a sociedade, como é que você pode querer, tipo assim, idoneidade moral no processo econômico, que é que, tipo assim, que depende fundamentalmente de uma concepção moral sadia? Mas eu te aposto, Haroldo, que digamos que, né, num universo paralelo, o Lula é um cara honesto, arruma a economia desse país, mas continua as outras agendas, tá? Continua tudo. Mas ele Vai votar arruma a mesmo. economia, o pessoal vai votar nele até. Tá entendendo? Essa é merda. Esse é o... Por que isso? Por que isso está acontecendo? Por causa de uma tendência antropológica brasileira, que é um bicho muito. Brasileiro é um bicho inseguro. Precisa ter aporte social no sentido de uma segurança psicológica, no qual o próprio indivíduo particular é obrigado ele mesmo a desenvolver em si próprio. Se o indivíduo adulto depende de um grupo para ter uma autodefinição própria, cara, ele nem verdade. humano cara. Então, está desumanizado. Tá sujeito totalmente. Vamos Cara, eu lá. não consigo viver só. É verdade. Haroldo, pergunta. O que acontece no dia 2 de janeiro? Quem vai estar sentado lá? Quem vai estar subindo a rampa no dia 1º? Vamos lá. Profecia, hora Cara, profecia. bicho, eu tô achando, assim, na boa, eu acho, sinceramente, que se não houver alguma virada de mesa agora, vai ter que ser depois. Porque, tipo assim,
Não dá, não dá, pô. Não dá para manter essa situação. A população simplesmente não vai aceitar. E esse negócio vai escalar. E o pior é o seguinte: se você tem uma massa que está unida, sabe aqueles rituais indígenas? Você já viu como é que é? Os caras começam a dançar, dançar, dançar. De repente começa a entrar em transe, Sim. e aí começa a ficar uma loucura mística. Esse é o efeito de massa. Está todo mundo lá no mesmo sentimento, na mesma preocupação, no mesmo temor. E vai, estão dançando. Dançando. De repente, meu amigo, começa a entrar num transe psicodélico. O que Tá. vai sair disso? Não se pode saber o que é, mas Mas vai dar merda, vai. quem vai assumir o dia primeiro? Quem vai assumir o dia primeiro? O que você acha? Caralho. Vai, chuta aí. Eu acho, cara, que eu, tipo assim, eu estou numa tensão. Por um lado, eu vejo uma 30% para a virada de mesa antes e uns 40% depois. Tá Bom, mas eu tenho pra... eu não, essa questão assim ainda está muito, ainda precisa dar uma analisada, cara. Porque o a, a, Bolsonaro parece que ele está recuando. Parece que ele assim, sumiu, né? Sumiu. Ou mas, até mas hoje, dia 19, está sumido. olhando pelo aspecto conceitual do Sun Tzu, o que ele está fazendo é certo. Estrategicamente perfeito. Porque a primeira coisa, quando você quer pegar o inimigo de Ai, surpresa, se o, você está forte, se faça fraco. outro fica pensando o que está planejando, né? Entendeu? Mas olha Pô, só, então, no que já falamos, olha só. Tá, vocês não querem o Lula? Tá bom, tira o Lula, então fica o Alckmin. Entendeu? Mas não, é isso que eu tô já achando. É isso engolimos. que eu tô achando. Mas já Pô, é engolimos. isso que eu tô achando. Essa é, porra, tocou no ponto. Não, veio essa intuição, só que eu sou muito intuitivo, vem uma intuição, depois vem outra, eu fico, qual que eu sigo? Mas isso que tu falou é real. Eu tô achando que eles vão fazer isso. Vão Tá jogar pela pro boi porta. de Aqui é o piranha. Lula. Ah, esse aqui é o Lula. Ah, ninguém quer, ninguém quer, ninguém quer. Tá, mas então vocês vão aceitar o Alckmin. Ah, tá, o Alckmin tá bom. Então, beleza. Eu vou ficar aqui. Aconteceu com a Dilma, né? Foi com a Dilma, né? Foi assim, né? Cara, Pai, não quer, entendeu? não quer, não quer, não quer. Tá bom. Mas, Porque, mas, bicho, o mas já PSDB aceitaram. tem Mas que já se. aceitaram. É, só que o PSDB, por que tu acha que o Alckmin está coordenando a coisa? É o seguinte, quem manda no Brasil, claro, ainda é o PSDB. Outra coisa, Haroldo, é que agora a coisa fica interessante no Brasil, porque agora todos entre eles estão planejando entre eles contra eles, né? Eu acho que o STF já tem alguma coisa contra o governo tem uma coisa contra o STF, já está, Não, já Só que está os caras, coisa ó, bicho, ó, a Globo, esse pessoal de mídia, vão ter que sair do também. trabalho. Por quê? Porque agora o PT vai vir o processo de normatização. Está lá do Yuri Bezerra. Começa o processo de informação, até de quebrar todas as colunas vertebrais da sociedade, que é isso que eu estava te falando lá. Todo mundo E aí, contra todo mundo. quando chega no momento limite, onde eles têm todo o poder social na mão, aí eles partem para o comunismo hard, que é exatamente o que? A implementação do sistema. Só que para implementar esse sistema, o que primeiro eles precisam fazer? Eliminar aqueles que o ajudaram a botar eles no poder. É verdade. É o que O todo ditador PSDB, fazia. o PSDB, a Globo pensando que o Lula vai. Ah, porra nenhuma, eles já estão vendo isso, estão começando a, tipo assim, fazer aquele joguinho. Não, é o seguinte, eu quero isso. Ah, tu vai mijar? Não, então começar a falar mal de ti na mídia. Eles pensam que vai funcionar. O Lula quer Todos quebrar o eles, Brasil. todos O eles, Lula tá nem porque aí, bicho. o STF é quem realmente está mandando agora. Todos eles querem mandar, todos eles têm uma carta embaixo da mãe. Entendeu? O O problema, Haroldo, cara, só uma coisa, o problema da concepção demoníaca, que esses caras estão sub esquema demoníaco, é que os demônios odeiam um odeia o outro. A hierarquia é na base assim, eu sou maior do que tu e tu me segue porque senão eu te destruo. Percebe? Então, assim, eu, dentro dele já tem um racha. Por quê? Porque o PT óbvio, sabe que o PT sabe que o PSDB foi o vetor de ter pedido o Lula ter feito toda aquela sacanagem. Então, assim, eles, tá bom, vamos juntos. Só que eles já estão com o plano B. todos eles, E o PS, todo contador. lógico. Então, uma das esperanças nossas é que haja um racha entre o PSDB e o PT. E Aí aí, abre-se uma e aí, possibilidade e do aí Bolsonaro. que, ó, aí que devia tentar, né? Aí que devia se acercar no outro, aí que devia. Você sabe, você falou esse negócio ali, lembrei do, acho que o filme Constantine, não sei se você já viu, quando Já. o demônio fala assim que o lugar mais solitário do universo é o inferno, porque ninguém confia em ninguém. Ninguém. Ele fala assim, isso. É o lugar solo, porque ninguém confia em ninguém, fala Entendeu? assim, e é Porque sabe verdade, é qual é o verdade. problema? Sabe qual é o problema de ordem espiritual? É porque é o seguinte: quando você trata assim de confiança, o que você está comungando? Algo íntimo seu.
entendeu? Você confia numa outra pessoa, porque, de certa forma, tem uma certa relação mais profunda entre você e a pessoa. Só que quando as pessoas estão no inferno, elas estão presas em si próprias, elas não têm como mais se comunicar com ninguém. E aí, é a hierarquia bruta, que tem mais poder. E a mesma coisa, analogamente, podemos tomar isso como categoria para entender o processo interno do próprio movimento. Sim, é macro e micro, né? Exatamente. Não está tão unido como o pessoal acha que não, não. E aí que a pessoa devia atacar, entendeu? Aí que devia ser a questão. Só que tem um problema. Não tem como o Bolsonaro chegar lá e dividir. Porque todos eles têm raiva do Bolsonaro. Então, o elemento aglutinador, Bolsonaro é um elemento aglutinador, tanto no sentido de que nós precisamos ter um país futuro, real, não podemos ficar imaginário, mas tanto no sentido de seus inimigos. Então, assim, esse é que é o problema. Então, o Bolsonaro não tem como usar uma estratégia e dividir seu adversário, dizer, não, mas vem do meu lado. Eles têm ódio do Bolsonaro, não aceitam o Bolsonaro de forma nenhuma. E aí o Bolsonaro, de certa forma, está isolado. Você tinha tudo. É uma tristeza. Podemos falar um dia só sobre isso. Tinha tudo na mão. O Haroldo, momento profético. Caralho, tinha tudo na mão, cara. É uma tristeza. Cara, como é que o cara tem 80 milhões? Não, bicho, sério. Eu estudei. Partiram o coração, né? Porra, cara. 80 milhões de pessoas na mão, velho. Todo dia. Todo domingo. Para com isso, irmão. Isso é uma burrice. Eu autorizo. É um negócio, sério, velho. Sério. Eu agora botei para mim a questão. Quem é Bolsonaro? Eu estou conversando. O primeiro passo que eu vou fazer é o seguinte: eu vou remontar historicamente todo o processo de imersão. Para daí entrar numa certa perspectiva biográfica, para daí entender exatamente a configuração desse cara, porque isso é um fenômeno que eu nunca vi na história humana. Velho. Eu também não lembro. O poder social na mão, cara. Não lembro. Mano, o Lenin não tinha isso. O Lenin não tinha isso. Não. Ninguém tinha isso. Você sabe que o fundador do, não sei como fala, Ku Klux Klan, não sei nem como fala, do KKK, dos Estados Unidos. Ele falava o seguinte, tinha uma frase, me dê 1% deste país e eu mudo a nação. Ele falava isso, né? Me dá 1%. Por exemplo, a contra-reforma na Europa pelos jesuítas era muito jesuíta. Sabe como é que os jesuítas faziam? Tem uma cidade tal que nós temos que combater. Manda 2 jesuítas para lá. O Lenin falou, me dê 12 jesuítas, eu conquisto o mundo. Olha só o Vaticano, converter os jesuítas. Essa era a maior ambição do movimento revolucionário. Nós temos que fazer os jesuítas do nosso lado. Tá lá o Bergoglio fudendo com tudo. É jesuíta. É jesuíta. Vamos lá, Haroldo. Pode falar. Pode falar. Não, porque os jesuítas, cara, eles nasceram de uma ordem militar. Sim. E o que Sangue Inácio Loyola? O Inácio Loyola fez? Ele não eliminou essa raiz, ele só purificou ela. Os soldados de Jesus, né? Ele não tirou uma vírgula. Só fez uma reformulação moral, tanto que a base do jesuíta, da ordem jesuíta, é aquela ascese lá que o São Inácio Loyola instaurou e que ele viveu. Né? Foi uma coisa linda. Ele brigou com o demônio. Mas beleza. Rapidinho agora, uma situação bem hipotética hipotética não, é muito possível, Lula assume, tá? Eu penso que não dura os 4 anos, tá? O que você acha? Eu estou achando que se não tiver uma virada do Bolsonaro, vai ter uma virada do PSDB. Porque, olha só, o que eu entendo hoje é o seguinte, o Brasil não pode quebrar. O Brasil alimenta 2 bilhões de pessoas no mundo. Não querem quebrar o Brasil. Não é que nem a Venezuela, quebra a Venezuela. Eu também acho, não vão comer cachorro, não. Chile, foda-se. Mas não Brasil, não dá para quebrar o Brasil. Não vão comer cachorro, não. O globalismo se quebra. A Rússia está vendo. Numa briga entre globalismos hoje no mundo, o Brasil é fundamental. Só que eles sabem que eles não podem quebrar o Brasil, já é o fim do mundo, né? Já seria o fim do mundo. O trabalho do Lula é o seguinte. O trabalho do Lula era o seguinte. Você tinha lá o Bolsonaro. É invencível. Dá para bater com o Bolsonaro. Só que nós temos um esquema eleitoral aqui que é possível. Só precisa de uma coisa chamada verossimilhança. Você não pode chegar a um muro lá que ninguém conhece e de repente vai ter 50%. Não vai funcionar.
Então, os caras, tipo, o Lula era mais para isso, para ele chegar lá e É o poder único. passar a impressão de uma possibilidade. Sim, Ele já exatamente. realizou esse trabalho. E ele vai ser expurgado. Não tem como. O globalismo não quer o Lula. E ele deve saber. O Brasil vai quebrar. O Brasil vai quebrar. Ele deve saber, porque pelo jeito que colocou os ministros, assim, parece que procurou o pior do pior. Né? Parece que procurou um negócio assim. Tanto que eles tentaram a terceira via, que era para justamente não tirar o Lula da cadeia. O Ciro. Se a terceira via tivesse pego, o Lula ficava na cadeia. Ia ficar preocupado com o Lula. Mas como a terceira via abortou, eles tiveram que tirar o Lula da cadeia. Alguém apostou bastante no Lula. Eu acho que o mais chateado de toda essa situação é o Ciro Gomes, cara. Sabe, é o mais chateado. Ciro, cara, mais do que o Bolsonaro. É mais do que o Bolsonaro, está mais chateado. Porque nunca tem vez para ele. Meu estimado, vamos lá. Vamos falar uma outra coisa. Que eu acho que te comentei em off, que mais importante que a eleição no Brasil é o que está acontecendo no Twitter agora, tá? O Elon Musk era o queridinho, né? Porque o carro elétrico, que ele não inventou, o carro elétrico já existia desde faz mais de 100 anos, tá? Então, ele é o queridinho... Nunca funcionou, né? Nunca funciona, porque é o mesmo problema até hoje. Então, é o queridinho, né? Ele era tido como jovem, né? Eu falo sempre jovem com CH, né? Jovem, não é? Porque o carro elétrico, tal. Aí comprou o Twitter, agora virou feio. Agora chamam ele de velho, chamam ele de racista, de ditador. Agora, ele pediu essa semana, ele pediu para os empregados do Twitter que estejam preparados para trabalhar duro. O que aconteceu? Em massa se demitiram essa semana, em massa. Tá? Então, o que está vendo aqui, eu acho, é uma luta final entre o velho modelo, né, que era mais trabalhou duro, né, e um novo modelo que não trabalhava pouco, sei lá, tem que ter mais sentimento, né? Quem ganhar disso aí, meu estimado, eu acho que já está solidificando o novo normal. Tá? Só que, cara, vamos pensar aqui. Vamos pensar que a esquerda ela anda por dois caminhos, nunca por um só. Então, o primeiro estágio das redes sociais é fazer as pessoas ficarem na rede social e tomar isso como um elemento inexpurgável da sua própria vida. Aí depois o Facebook começou com o segundo ponto, que é o quê? Criar padrões de comunidade, que é no sentido de uma homogeneização de opiniões. É evidente que isso vai gerar uma insatisfação, e o Elon Musk está vindo exatamente para pegar essa fatia no sentido de vou abrir uma rede sem repressões. Beleza, o pessoal vai para lá. Só que o Elon Musk não está pensando nisso, está pensando Elon Musk quer ir para Marte, né? Ele quer ir para Marte. Isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. O Elon Musk é um cara muito estranho. Olha só, ele está consciente do que está acontecendo, por exemplo. Ele pensa, o Facebook já quebrou. Não tem mais como. Ele vai entrar num processo de quebra. Porque para a plataforma não. Hoje as pessoas, tipo assim, se tem uma plataforma que tenha tudo, é a mesma coisa não ter nada. Estou migrando do TikTok, estou migrando para várias outras plataformas, no sentido de uma camada muito específica do que elas querem. Então, o que eu estou achando é o seguinte: o Facebook vai quebrar, e o Elon Musk está se preparando para, tipo assim, criar uma super rede social comprando tudo. O poder que vai ser acumulado na mão desse povo. Ele falou que os discursos de ódio vão ser reprimidos. Agora a pergunta é, mas o que é discurso de ódio? Né? Pois é. Ele falou isso, o discurso de ódio vai ser reprimido. Mas é que nem a missa de Paulo VI. Você é protestante? Temos uma missa para você. Que você é católico, também é uma missa séria. Essa é a ambiguidade, pô. Exatamente. Essa ambiguidade estrutural. Eu não confio no Elon Musk, né? Eu não confio, não. Tá? Não, mano. Aliás, linguagem, como o professor ensina, uma coisa é o discurso pré-textual, que é de para fora. Outra é o esquema que está sendo montado para a gente, pelo qual o discurso pré-textual é apenas um diversionismo. Pessoas caem muito nesse negócio de mídia, narrativa, cai muito em discurso pré-textual. Não é aí que você olhar para o que realmente os caras querem. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que essas redes sociais não têm todo esse poder econômico
Alguém colocou dinheiro Ah, lá porque a função lógico, deles é mudar o comportamento das pessoas. Essa é a função do Facebook, do essa é Twitter, a função, irmão. essa é a Essa função. é a função. Ele diz que Vamos vale pensar, milhões. Não vale tudo isso aí, não. vamos pensar no Estado totalitário. É possível o Estado totalitário sem um domínio completo do cotidiano das pessoas? Não é possível, entendeu? Então, uma forma de integrar esse domínio completo é unir o interesse das pessoas, que é o interesse humano, sociabilidade, a um desenvolvimento tecnológico que, somado no fim, vai gerar uma armadilha no qual as pessoas não vão poder mais sair. É uma armadilha. E já está, né, Haroldo? Eu sempre falo que Já está. já perdemos a batalha, porque mesmo que o mal não faça É, mais nada hoje, fique tranquilo, sentado, quando a gente passar pela idade, tá? Só isso, a próxima já está pronta. Já está pronta, já ganhou. esse é o ponto. Então que a Por guerra exemplo, não vai uma ganhar, porque coisa. Jesus vai ganhar a guerra, né? Não, Jesus vai ganhar a guerra. Vai ganhar a Mas a guerra, mas olha batalha, só. podemos. Mas a vitória dele passa pela cruz. E o reino dele não é daqui. Então, assim, o pessoal acha que a igreja é incúlume ao processo do tempo, porque ela é de ordem divina. Eu falei, não, exatamente porque é ordem divina, ela vai sofrer todos os processos. Sim, sim. É óbvio, é óbvio. Então, O que é o que está natural. fazendo O que é o é natural. natural, Esse é a ordem natural. entendeu? Esse é a ordem natural. Só, Assim como é a só que monarquia. o pessoal está entrando no mesmo dilema que passou as cruzadas lá no coração. Aquela, que a ideia era aquela de Josué. Pô, Deus está do nosso lado, Deus está no exército, estamos uma luta moral junto, mas vamos lá bater necessariamente com vencer os inimigos. Aí, de repente, vem a queda de o inimigo vence, e o pessoal volta para casa derrotado e humilhado. Foi daí que surgiu, desse espírito, que surgiu as sociedades esotéricas. Como é que surgiu? É aí que elas começaram mesmo a se desenvolver. Porque o que acontece? Quando você está numa situação, você bota muita expectativa numa coisa, de repente não quebra, das duas, uma. Ou você tem uma base espiritual para compreender aquilo ao modo que você está sob um aspecto profético, ou então, meu amigo, você vai entrar no espírito gnóstico necessariamente. O gnosticismo é revolta estrutural contra tudo. Você acha que a civilização ocidental começa a morrer, então, com a volta das cruzadas, com a derrota? Cara, começou ali. Tanto que, se você for pegar a análise do Bugman, Sim, Luz é tem o sentido. símbolo do símbolo sabe aquele negócio lá, pô, do mar, da onda do mar, que vai e depois volta? Então, ele falou que, mano, depois da erupção apostólica, tudo, vieram a primeira, os mártires, consolidaram Roma, aí daí veio a patrística, aí desenvolveu o espírito, destruiu o gnosticismo, aí começou a ter o domínio do Sacro Império, a vocação do Sacro Império. Beleza. Então, esse simbolismo da vocação do Sacro Império estava baseado aqui na filosofia da história agostiniana, concorda? Por quê? Porque se há um sentido da história, esse sentido pode estar para além da história. E, evidentemente, sobre categorias cristãs, é o reino de Deus. Então, todo o estamento se organizou não para uma, uma vitória no mundo, mas para vencer no supramundo. Beleza. Então, isso está em plena expansão. Uma base espiritual desenvolvida, uma justificativa histórica muito organizada, um negócio de... Só que quando entrou Joaquim Fiora no ano 1000, ele derruba a filosofia de história agostiniana e põe as categorias do progresso na ideia das três idades. E aí, o que acontece? Essa categoria do progresso é que está na base do que hoje nós chamamos de modernidade. A modernidade, ela não consegue... o problema da modernidade é assim, se você for pegar o processo cristão, ele foi absorvendo o que vinha antes, não é isso? Tanto que a civilização cristã, ela Sim. tal, babá. Ou A se moderna junta. não tem como. A moderna não tem como. Por quê? Porque necessariamente a geração que vem depois é melhor do que a outra. Então, é como se elas fossem no supra-sumo da humanidade. Então, o provincianismo, inevitavelmente, favoreceu o esquema demoníaco, o esquema revolucionário. Então, assim, enquanto essa ideia do progresso não for derrubada e a visão do chinelo da história não voltar, não tem como a mentalidade revolucionária parar.
É, Interessantíssimo é isso aí. materialmente impossível. É impossível. Você pega, por exemplo, se está chato, está fora do negócio, mas é o seguinte: se você vai pegar a teoria dos quatro discursos do professor, beleza, você tem lá a impressiva, a verossimilhança, a dialética, a lógica, correto? Tá. Hum. Isso, ele está descrevendo o quê? Um discurso humano? Sim, mas essa categoria ela é mais elucidativa do ponto de vista do ciclo cultural. Só que o que está na base dessa teoria, que é necessário para que essa teoria tenha uma causa motiva? É exatamente a filosofia da história. E o que está... qual é a filosofia da história que manda no Ocidente até hoje? É a filosofia da história yuriana, que começou exatamente a partir do Renascimento. Percebe? Sim, Então, o que nós estamos hoje é no clímax da lógica que a sim. ideologia... E não tem mais para onde ir, eles não Não têm tem. mais como desenvolver isso. O que vai acontecer agora? Eles vão agora vir com caralho para tomar o poder e implementar o mais rápido Eu tudo ou possível nada. o governo global, porque se eles demorarem mais 10 anos, eles vão cair, bicho. Eles vão cair, vai ressurgir o catolicismo como se nunca tivesse sido abalado. Percebe? Eles têm Amém. consciência, tanto que eles botaram a agenda 2030. É para amanhã, meu irmão. Não, não, agora reduziram, Amanhã, agora. 2027, hein? Já É, pode ver. foi Esse reduzir. negócio está acelerado, cara. Eles já Acelerado. perceberam que eles não têm como dominar É, o processo social sem uma intelectualidade acelerou, forte. Já perderam. acelerou com Tem que agora. Trump e Bolsonaro. É, e por aí tô falando, cara. Acelerou com Aceleraram o esses passo. caras. Acelerou o Eles, na passo. verdade, eu vou te dizer uma parada. O que foi o Bolsonaro e o Trump nesse processo? Foi uma tomada de autoconsciência da elite global dizendo, cara, nós perdemos o poder social. Ou a gente começa a acelerar esse processo, ou todos nós vamos perder. Só isso que eles fizeram. Você está entendendo? Pergunta rapidinho agora. Vai ter a Terceira Guerra Mundial devastadora, nuclear? Como... Inevitável, inevitável, Vai ter. inevitavelmente. Isso aí Vai ser o fim do mundo? não, vai ser só um processo de rearticulação geopolítica para a criada dos 10 estados globais que é necessário para a Quantos anos imersão do você dá? anticristo. Quantos anos você dá? Antes da guerra 2023, total. final de 2023 não passa. Haroldo, foi um prazer, cara. Foi um prazer te ter aqui. Pô, Nós temos que beleza, falar meu irmão. muitas mais Também. vezes. Um prazer enorme Pô, e tô com certeza sempre disponível. vai dar muitos frutos isso aqui, tá? Muito Com obrigado, certeza, irmão. então, e Beleza. até a próxima, Lê.